Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Prontos para mais uma lição da Escola Sabatina dessa semana? Como a gente já disse na semana passada, estamos no novo trimestre, né? O último trimestre do ano, e dessa vez estudando sobre o Evangelho de João, esse evangelho riquíssimo. A lição dessa semana é a lição 2, que diz assim: sinais da divindade. Na primeira lição do trimestre nós já falamos, né, por que João usa muito a expressão sinais, né? E nós vamos falar hoje sobre alguns sinais da divindade de Cristo. O verso para memorizar está em João capítulo 11, verso 25 e 26, que diz: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Declaração extraordinária, né, da parte de nosso Senhor Jesus. E aqui diz que a Bíblia ela deixa claro que Jesus é o Filho eterno, um com o Pai, não criado nem derivado. Jesus é aquele que criou tudo que existe, né? O Filho sempre existiu. Não houve nenhum tempo em que Jesus não existisse. Embora Jesus tenha vindo a este mundo e tomado sobre si a nossa natureza, né, natureza humana, ele sempre manteve o que? A divindade. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E aí então o Senhor começa a declarar a sua natureza divina, e é isso que nós vamos ver nos capítulos que se seguem, né, do Evangelho de João. A lição dessa semana ela vai analisar 3 dos maiores sinais realizados por Jesus que mostram a sua divindade. E também nós vamos ver a atitude das pessoas, né, diante desses sinais de Jesus, né? Qual foi a reação das pessoas, qual foi a reação do povo, dos líderes religiosos? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. O milagre do alimento para 5.000. Você conhece essa passagem muito conhecida, né? Ali a multiplicação de pães e peixes. Diz que João capítulo 6, verso 4 e 5, o apóstolo destaca que o milagre da multiplicação de pães e peixes ocorreu perto da Páscoa. E isso tem um significado muito importante, né? Porque ele simbolizava a libertação, né, de Israel, né, do povo de Israel do Egito. Que esse momento vai fazer muito simbolismo com o ministério de Moisés e o ministério de Cristo, né? O Cordeiro Pascal substitui a morte do primogênito, né? Ali, quando então o anjo da morte passava, na porta que existia o sangue do Cordeiro, então o primogênito não morria. Esse sacrifício simbolizava a morte do quê? De Jesus por nós. Na cruz, o castigo que nós merecíamos, né, estava sobre Jesus. Ele, então, é a nossa Páscoa e morreu em nosso lugar, né? E vários detalhes dessa história colocam Jesus em paralelo com Moisés, né, o ministério de Moisés. A época da Páscoa, né, que aponta para a grande libertação do Egito. Jesus, ele sobe ao monte também, assim como Moisés subiu ao monte, né, para receber ali as tábuas da lei no Sinai. Jesus testou Felipe, assim como os israelitas foram provados no deserto. A multiplicação dos pães lembra também o quê? O maná, né? Recolher os pães que sobraram remete ao maná que era recolhido pelos israelitas. Sobraram 12 cestos, né, de pedaços de pão, simbolizando também as 12 tribos de Israel. O povo comentou que Jesus era o profeta que viria ao mundo, né? Isto é, o profeta semelhante a Moisés, que veio para libertar o seu povo. E Jesus também veio para trazer libertação, né? Assim, João descreve Jesus não apenas fazendo sinais e maravilhas, mas sinais e maravilhas que, em seu contexto, deveriam ter tido um significado especial para o povo judeu, né? Cristo estava apontando, em essência, a sua própria divindade. Então, esses paralelos, né, essas histórias semelhantes com Moisés, era para fazer sentido, principalmente para o povo judeu, né? Este é verdadeiramente o profeta, né? Aqui na segunda-feira. Os judeus esperavam o Messias terrestre que libertasse eles da opressão de Roma, né? Este era o desejo ali dos judeus, porque viviam, né, sobre o Império Romano. 2 dificuldades existem numa guerra, né? Alimentar as tropas
e cuidar dos feridos e mortos, né? Já com os seus milagres, Jesus mostrou que era capaz de fazer ambas as coisas, né? Jesus multiplicava, Jesus curava. Então, para aquelas pessoas, né, elas ficaram tão entusiasmadas porque pensou, pronto, nós temos aquele que nós precisamos, porque se a nossa tropa se ferir, ele cura. Se elas precisarem de alimento, ele multiplica os pães. Então, eles acharam que Jesus ele ia ser o responsável por fazer isso numa guerra, porque eles queriam a libertação física, né, de Roma. Mas não foi para isso que Jesus veio ao mundo. E não foi esse o propósito do milagre de Jesus. O relato da multiplicação dos pães e peixes deu a oportunidade, né, de Jesus ilustrar que ele era o verdadeiro pão da vida e que o próprio Deus havia descido do céu, né? João 6,35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, né? Era isso que Jesus estava querendo ensinar para eles. E essa é a primeira das 7 declarações que João começa com a palavra eu sou. E você sabe que essa palavra eu sou, quando nós lemos assim, sem um contexto, sem se aprofundar, a gente pensa que é simples, mas não. Esta expressão nós encontramos lá no Antigo Testamento, quando Deus se declara como eu sou. Então, quando Jesus utiliza a expressão eu sou, causou ali algo que os líderes religiosos não conseguiam aceitar, achavam que Jesus estava blasfemando, porque ele estava requerindo para ele, né, a prerrogativa de Deus. Mas Jesus só estava fazendo isso porque Jesus era um com o Pai, Jesus também é Deus. E aí nós temos a sequência do eu sou, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Cada uma dessas declarações aponta para uma verdade a respeito de Jesus, né? Então, aqui está dizendo na lição que, infelizmente, apesar de todas essas declarações, o povo ignorava tudo isso, porque eles queriam forçadamente colocar Jesus como rei, para que Jesus ali, então, através dos seus milagres, sinais, seus prodígios, do seu poder, tirasse o Império Romano. Era nisso que as pessoas se apegavam. Eles procuravam benefícios materiais, em vez da verdade que permanece para a vida eterna. Esta é uma armadilha na qual podemos cair se não tomarmos cuidado. Quanto de nós ou quantas pessoas, infelizmente, não conhecemos que querem os bens materiais, querem os milagres de Jesus, querem aquilo que Jesus pode fazer, mas não quer Jesus na sua vida, não quer que Jesus mostre para ela como ela deve agir, como ela deve se vestir, como ela deve pensar, como ela deve ter a sua vida, a sua alimentação. Ela não quer seguir verdadeiramente a Cristo, mas ela quer os benefícios que Cristo pode dar. E isso é uma armadilha bastante perigosa. A cura do cego, parte 1. Nós vamos para um outro sinal aqui, que é a cura de um cego, né? Os discípulos estabeleceram uma ligação entre doença e pecado, né? Muitas pessoas naquela época, elas achavam isso quando alguém estava leproso, quando estava cego, quando tinha uma doença, era porque aquela pessoa tinha um pecado escondido, um pecado muito grande, ou aquela pessoa havia sido abandonada por Deus, né? Várias passagens do Antigo Testamento apontam também nessa direção, né? Que muitas vezes por algum pecado que nós estamos numa situação ruim ali de saúde. Mas nós temos, por exemplo, a história de Jó, que mostra para nós que não é sempre verdadeiro. É óbvio que existem situações que o nosso pecado nos levam a passar ali por alguma enfermidade. Mas Jó, por exemplo, é uma situação inusitada. A Bíblia aponta vários elogios ali para Jó e mesmo assim Jó teve seus problemas, né? Jesus esclarece a questão, não negando alguma ligação entre pecado e sofrimento, mas nesse caso apontando para um propósito mais elevado, de que Deus seria glorificado pelaquela cura, né? O relato também contém certas afinidades com a história da criação. Por exemplo, Deus formou o primeiro homem do pó da terra, assim como Jesus fez lama para dar ao cego, né? O que lhe faltava desde o seu nascimento. Em Mateus, Marcos e Lucas, as histórias de milagres seguem geralmente um padrão. A expressão do problema, a condução do indivíduo até Jesus e a cura e o reconhecimento, né,
ali da cura, acompanhado por louvores a Deus por isso, né? Mas João, ele faz um pouco diferente. Ele dá significado ao milagre, né? Ele se demora mais no significado daquele sinal, daquele milagre, em debater esse tema de maneira mais ampla, né? Levando um longo diálogo, por exemplo, ali entre o homem curado e os líderes religiosos. O que outros evangelhos não fizeram, o apóstolo João, então, ele enfatizou aquele diálogo ali a respeito da situação, do tema que estava sendo abordado, né? Essa discussão gira em torno de dois pares de conceitos que estão relacionados e são contrastados: pecados, obra de Deus, cegueira e visão, né? E aí nós temos que em João 9,14, que o narrador conta ao leitor que Jesus fez essa cura no sábado. Antes, né, não é dito isso, mas naquele momento a gente sabe então que é no sábado aonde começou uma série de discussões dos líderes religiosos, porque acreditavam que Jesus estava então profanando o sábado fazendo aquela cura, dizendo que Jesus não guardava o sábado. E é claro que essa é uma concepção dos líderes religiosos, da tradição deles, mas a Bíblia Sagrada nunca disse que a cura no sábado era um sinal de profanação ou de não guarda do sábado, né? A discussão estava longe de terminar, mas já surgiu uma divisão. O cego ficava cada vez mais consciente de quem era Jesus, e os líderes religiosos cada vez mais confusos e cegos, né, quanto à verdadeira identidade. Que paralelo, não? Um homem que estava cego estava começando agora não só a ter a sua visão física, mas a sua visão espiritual, enquanto aqueles que nunca tiveram problema com a sua visão física, estava com a sua visão espiritual totalmente distorcida, né? Não conseguiam enxergar quem era Jesus. E agora nós vamos para a parte 2, né, da cura do cego. Essa longa sessão de João 9 é a única parte do evangelho em que Jesus não desempenha o papel principal, embora ele seja o assunto de tudo isso, né? Mas ali se desenrola no diálogo entre os fariseus, líderes religiosos, e aquele cego, então, né? Os líderes e fariseus pensavam que Jesus era um pecador por estar curando no sábado, né? Essa história acontece uma inversão bastante curiosa. O cego passa a cada vez enxergar melhor, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, à medida que cresce, né, o apreço que ele tem por Jesus e começa a confiar em Jesus. Os fariseus, por outros lados, cada vez mais cegos em seu entendimento, infelizmente, né? Eles não sabiam de onde Jesus vinha, quem era Jesus, e um questionamento girava em torno disso. Entretanto, o relato do milagre dá a João a oportunidade de dizer quem é Jesus. Mais uma vez, né? João tem a preocupação ali no seu evangelho de mostrar quem verdadeiramente é Cristo, né? João reafirma que Jesus é o quê? A luz do mundo. Ele dá a verdadeira luz, visão, né? A história também trata de uma origem misteriosa de Jesus. Quem ele é, de onde ele veio, qual é a sua missão. A figura de Moisés mencionada em relatos de milagres anteriores também aparece nesse capítulo, né? Tudo para que o povo judeu entendesse, né? A nação entendesse, os líderes entendessem. Por último, há um tema da resposta da multidão. Algumas pessoas, elas amam as trevas mais do que a luz, enquanto outras respondem com fé. A cegueira espiritual dos líderes religiosos, infelizmente, é assustadora, né? Guias espirituais da nação, que deveriam ter sido os primeiros a reconhecerem Jesus e aceitá-lo como Messias. Afinal, estudaram as profecias, né? Diante de todas as evidências, não conseguiam enxergar esta realidade. Em vez disso, realmente não queriam ver que advertência sobre como o nosso coração pode nos enganar. A Bíblia já diz o quão enganoso é o coração, né? Às vezes a evidência está toda diante de nós, mas nós preferimos continuar com a cegueira, decidimos continuar errando naquele ponto que já está tão claro para nós. Esses líderes estavam diante de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas. A maneira como Jesus ensinava, a sua autoridade, nada disso fazia com que os líderes religiosos entendessem aquela situação. E cada vez mais cegos, mais afastados, e já começavam ali a, então, tramar a morte de Cristo.
E nós vamos para um outro sinal extraordinário, que é a ressurreição de Lázaro, né? Está lá em João capítulo 11. E está dizendo que está repleto essa cena, né? Essa história de tristeza. A notícia da doença de um amigo querido, o choro pela sua morte, a queixa das irmãs de Lázaro, dizendo que se Jesus tivesse, ele não havia sido, né? Ele não teria morrido. E as lágrimas de Jesus. É uma história triste. E Jesus, ele demora 2 dias, né? Mas Jesus demorou 2 dias antes de iniciar a jornada até Lázaro. Ou seja, Jesus não foi de imediato assim que soube, né, do que estava acontecendo com seu amigo, chegando a dizer que se alegrava por não ter ido antes. Que contraste, que estranho, né? Seu amigo está doente, seu amigo morre e você ainda demora para ir até lá. Essa atitude não foi de frieza. Pelo contrário, Jesus teve o propósito de fazer o quê? De revelar a glória de Deus. Uma oportunidade para Cristo se revelar mais uma vez. Quando chegamos a João, capítulo 11, dos versos 17 a 27, Lázaro já havia, já estava morto há 4 dias, né? Não era nenhum nem 2, mas eram 4 dias. Seu corpo já deveria estar se decompondo, né? Tanto que Marta diz, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. A demora de Jesus apenas ajudou a tornar o milagre ainda mais impressionante. Ressuscitar um cadáver em decomposição? Que outra prova Jesus poderia ter dado de que ele é o próprio Deus? Quem teria esse poder? E como Deus, aquele que criou a vida, né? Jesus tem poder também sobre a morte. Glória a Deus por isso. Assim, ele aproveita esta oportunidade, a morte de Lázaro, para revelar uma verdade crucial sobre ele mesmo, né? Mais uma expressão do eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Estava se cumprindo isso naquele momento, né? E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Olha que declaração de Jesus, né? Jesus estava declarando aqui que se crermos em quem Ele é, na sua obra, nós poderemos até passar pela essa morte física, mas no seu retorno nós seremos ressuscitados. Porque quando Jesus ele vence a morte, ele nos dá a oportunidade de viver eternamente. Nós, pelo pecado, já havíamos nós deveríamos passar pela morte eterna. Não tinha mais esperança para nós. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. E a morte eterna, a ausência total de Deus. Então, esse era o nosso destino, a morte eterna. Mas Cristo vem e paga o preço no nosso lugar. Morre a morte eterna, ressuscita. E assim, eu e você que crermos nesta verdade, neste Jesus, também poderemos ressuscitar para a vida eterna. Não precisaremos sentir a ausência total de Deus, apenas se escolhermos assim. Então, a decisão está na minha e na sua mão. Assim como Jesus mostrou que é a luz do mundo, ao dar visão ao cego, aquele ressuscita Lázaro dentre os mortos, demonstrando que ele é a ressurreição e a vida. Esse milagre, mais do que qualquer outro, aponta para Jesus como doador da vida, como o próprio Deus, né? Ele dá um forte apoio ao tema de João de que Jesus é o divino Filho de Deus, que crendo podemos ter vida por meio dele. Glória a Deus por isso, né? Que foi o verso para memorizar da semana passada. Quando chegamos ao final desta história incrível, na qual muitos que viram aquilo creram, desenvolve-se uma ironia poderosa, mas triste. Jesus mostra que é capaz de trazer os mortos de volta à vida. E ainda assim, muitas daquelas pessoas pensam que conseguiriam matá-lo. Já começam a tramar a morte de Jesus, aquele que tem poder sobre a morte. Olha que ironia. Que exemplo das fragilidades humanas em contraste com a sabedoria e o poder de Deus. Enquanto eles presenciaram ali Jesus trazendo à vida um morto, ao mesmo tempo algumas pessoas tramavam matar aquele que trouxe alguém à vida. É muito triste, mas Jesus deixou todos os sinais, maravilhas, milagres, toda a sua obra, a sua palavra,
para que nós crescêssemos nele. E nós tivéssemos a oportunidade de escolher crer em Jesus, no doador da vida, na ressurreição e a vida, no pão da vida, na luz do mundo, ou confiarmos em nós, não darmos o braço a torcer, não mudarmos nosso rumo de vida e assim se perder para sempre. Jesus pagou um alto preço por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Basta crermos, aceitarmos a obra de Cristo, confiarmos e vivermos para Ele. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu doce nome. Senhor, que maravilha estudar a tua palavra e nos aprofundarmos, Senhor, nos seus sinais, milagres e maravilhas, quanto conhecimento, quanta coisa o Senhor tem para nós. Mas nós também vemos, Senhor, casos de pessoas que endurecem, fecham o coração e não aceitam esta palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos portadores desta palavra, dessa luz, e irradiar essa luz ao mundo. Fazer com que as pessoas possam encontrar também, Pai, esta palavra e serem transformadas por ela como um dia nós fomos. Que o Senhor nos use e nos abençoe, Pai, e que a nossa vida esteja inteiramente em Tuas mãos. Que possamos fazer dos Teus ensinos, Senhor, aquilo que nós precisamos para viver diariamente. Te louvamos e somos gratos por tudo, pela Tua morte, a Tua ressurreição e a nossa certeza também de vida eterna através de Cristo Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus e amém. Amém? Que Deus abençoe você, continue estudando a lição e semana que vem nós nos encontramos para mais uma lição desse trimestre. Deus te abençoe.